Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho do Evangelho no Lar. Hoje, então, ficarei responsável por essa tarefa tão importante, que é o Evangelho dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Como todas as nossas atividades dentro do Centro Espírita, iremos iniciar com uma prece. Convido a todos, então, que fechem seus olhos físicos, respirem tranquilamente, para entrarmos em sintonia com um plano maior. Que possamos, nesse instante, pedir a esses bons amigos que estejam junto de nós, nos intuindo, nos amparando, nos confortando. Que possamos cada vez mais sentir no pulsar dos nossos corações o amor e a paz de Deus a cada um de nós. Que nesse instante, trabalhadores de luz, enviados por Jesus, adentrem os ambientes onde estivermos. Que possamos perceber a troca de sintonia, adentrando, percebendo o amparo e a harmonia. Que possamos nós fazermos a nossa parte, vibrando em bons pensamentos. Pedimos a permissão para o início da nossa tarefa de hoje, do Evangelho no Lar. Que assim seja. O meu nome é Patrícia e hoje, então, estarei responsável pelo Evangelho. Hoje, o Evangelho será sobre o capítulo 4, o item 24. O capítulo 4 tem o seguinte título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo 4 é muito interessante. Ele fala muito, sobre a importância da encarnação, da reencarnação. Nos esclarece sobre este verdadeiro amor de Deus a cada um de nós. O item 24, ele tem o seguinte título: Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação. E ele é uma pergunta, esse item 24 ele é uma pergunta. Quais são os limites da encarnação? Allan Kardec fez essa pergunta, então, e os espíritos, então, responderam. A encarnação não tem limite, propriamente falando. Limites nitidamente traçados se estendem, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, aqui, já nessa primeira frase do item 4, os espíritos vão nos esclarecer que não existe limites. Que o limite se dá quando atingirmos a perfeição, mas que vai modificando conforme a nossa evolução. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. E, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Então, aqui já nos mostra a transformação desse perispírito
ao longo das nossas encarnações. Quanto menos evoluído, mais grosseiro, mais material. Então, em mundos superiores ao nosso, ele é muito diferente, como tudo é diferente, né? Não é só o perispírito que muda, né? Muda também a forma da alimentação. Outras, né, partes que nós estamos acostumados também muda, né? Os meios de transportes é diferente. Mas o que é muito importante nós pensarmos é sobre essas oportunidades que temos. Oportunidades da reencarnação, de recomeçar. Que nós possamos, em vez de estar reclamando da família que temos, das pessoas que convivemos, do corpo, da nossa casa, que possamos agradecer esta oportunidade. Agradecer. Aí a gente lembra daquela história que o Chico contou uma vez, né, de um homem que estava reclamando porque tinha perdido, né, um membro, um dedo, numa situação, reclamando, mas Chico, eu sou tão bom, por que isso aconteceu comigo? Por que eu perdi? Eu vim aqui para sofrer. E aí o Chico foi inspirado, então, para dar uma resposta, né, a ele, que antes de recomeçar, ele ia perder todo o membro, todo o braço, o membro superior. Mas que pelas atitudes, pelas transformações, foi amenizado. Então, isso é uma história para a gente refletir, pensar que muitas vezes nós ficamos ali, né, se lamentando. E muitas vezes não percebemos o quão nossas provas e expiações são amenizadas, muitas vezes, conforme as nossas atitudes, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Cada vez mais que a gente estuda o Espiritismo, que a gente estuda o Evangelho, a gente começa a sentir o amor de Jesus, esse Espírito de luz que veio, reencarnou entre nós, nos dando esse exemplo de amor, esse exemplo de caridade, esse exemplo de solidariedade, de pensar em todos. Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos sem lembrar do que fizemos. Isso é uma bênção absurda, a gente não tem ideia. A gente recomeçar no lar sem lembrar do que fizemos ou o que fizeram para nós. Recomeçar com aqueles nossos filhos, com aqueles que a gente não tem a menor ideia. E que bom que nós não temos. Olha que bênção a gente recomeçar. Eu sempre me lembro daquela parte do Evangelho que diz que quando a gente tem aquele sentimento não tão bom com um filho, com uma filha, quando a gente sente alguma coisa diferente dentro do nosso coração por aquele filho, que a gente deveria só amar, né? Mas muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a gente tem aquele sentimento contrário lá dentro de nós. Que possamos fazer uma prece, pedir perdão, porque a gente não sabe do passado. E que bom que a gente não sabe. Patrícia, a gente vai conseguir ser perfeito nessa encarnação? Não, nenhum de nós vai. Mas que possamos sair menos egoístas, menos raivosos, menos orgulhosos. Essa pandemia está nos mostrando novas facetas,
que possamos aproveitar estes momentos em família que estamos vivenciando, colocando em prática a lei do amor. Que possamos não ficar melancólicos nem tristes, porque não estamos vindo no centro espírita toda semana, porque estamos em casa. Mas que possamos ter uma outra perspectiva e agradecer a oportunidade de estarmos nos nossos lares, aqueles que podem estar tendo essa aproximação maior com os entes que moram conosco. Que possamos agradecer essa oportunidade, porque a pandemia também é passageira. Ela não é eterna, não será eterna. Que possamos aproveitar da melhor maneira essa encarnação. Como eu estava falando antes, Deus é tão amor que nos cria igual. O que nos faz diferentes são as nossas escolhas. Então, pensando assim, todos nós seremos espíritos de luz puros. Já iniciamos as nossas trajetórias, que possamos seguir em frente. Mais adiante, no finalzinho desse item 24, nos diz: se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, se pode dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Então, se nós achamos tão ruim, e é ruim mesmo, nós estarmos no mundo onde ainda vibra o contrário da luz, que nós possamos então vibrar na luz. E isso depende de nós, individual, cada um. Nós somos responsáveis por nós. E aí, lembrando do nosso Evangelho no Lar, que nós possamos convidar a todos que moram conosco. Mas precisamos respeitar as decisões. Se aqueles que moram conosco e convivem em nossos lares não quiserem fazer o Evangelho, não entendem ainda a importância, façamos sozinhos. Façamos uma breve leitura em voz alta, refletindo sobre os ensinamentos. Sem criar confusões, brigas nos nossos lares, não é este o momento. Também não é o momento de julgamentos. É o momento de estudarmos, refletirmos, vibrarmos pelo planeta. Agradecendo todas as oportunidades, que possamos nesse momento do Evangelho, aqueles que têm crianças e jovens, fazer uma leitura junto com eles, aproximá-los de Jesus. Daqui um pouco trazer uma prece, ler uma prece pelos vizinhos, pelos colegas, pelo bairro, pela cidade, fortalecendo essa corrente que vibra na luz e no amor. Esse é o nosso Evangelho no Lar. Nesse instante, então, convido a todos para juntos, então, fazermos a nossa prece de encerramento da atividade do Evangelho no dia de hoje. E levando nosso pensamento, iremos agradecer o Espiritismo, essa doutrina que nos conforta diariamente, que possamos cada vez mais sentir no nosso coração o amor que estamos a receber. Jesus, que é mestre em todas as horas, nos conhece profundamente e nos dá
sempre novas oportunidades. Que possamos nós ser dignos de tanto amor, nos esforçando para vibrar na paz. Que possamos perceber quando vier aquele sentimento contrário, respirar tranquilamente e lembrar da luz de Jesus, dos olhos serenos do Mestre, que vibrava só no amor. Jesus ampara, ilumina os nossos lares, os ambientes que estamos, o nosso planeta. Que todos aqueles que pedem socorro sejam, neste momento, amparados por esses trabalhadores de luz. Que a paz vibre dentro de nós. Que assim seja.